que a gente tem que entender, os pais têm que entender que tudo tem a sua hora. A Sim, criança sim. tem que ter a infância dela, ela tem que brincar, ela tem que ter um momento dela. Ela não tem o físico igual a nós, né? Ela é mais fraquinha, ela não tem a parte hormonal igual a nós, ela não tem a estrutura física, muscular igual a nossa, né? Ok. A parte mental dela, o cérebro não é desenvolvido igual ao nosso. É muita responsabilidade jogada nas mãos de uma criança. Olá! Olá, olá, meus amores, sejam todos bem-vindos àquele que é o vosso, o nosso programa Mente Sã, Corpo São, com Ana Fernandes. Vocês já sabem que todas as quintas-feiras a gente tem encontro garantido aqui na vossa rádio de eleição, Rádio Benguela, a melhor rádio da nossa cidade capital. Bem, como vocês já sabem, nós acabamos de ter assim muita informação com o Didier e agora nós precisamos de relaxar um bocadinho. Eu estou com Gugas na técnica, aquele que é o homem que toma conta de mim e que de vez em quando me dá assim alguns gritos. Olá, boa noite, Gugas. Bem, nós vamos ouvir um bocadinho de música, mas antes da gente ouvir música, nós temos que deixar um recado muito importante. Vocês sabem que esse programa é produzido pela Chombela Psique, aquela que é a melhor e a única empresa de saúde mental a nível de Benguela. Então, aquilo que você precisar para si, para a sua família e para a sua empresa, você pode ter aqui na Chombela Psique, que é a produtora desse programa, que faz com que os conteúdos, aquilo que é atualidade, venha e você receba toda essa informação. Aquela que é a melhor empresa de construção civil, sim, Kimonas Construções, aqueles são os nossos patrocinadores oficiais. E esse programa só acontece todas as quintas-feiras porque eles desembucham o dinheiro. Não se faz nada sem dinheiro, já se diz. Então, muito obrigado aos nossos patrocinadores oficial. E se você precisar de construir a sua casa ou reabilitar a sua casa, Kimonas Construções é empresa. Bem, Gugas, manda música para nós e já já eu digo aos meus ouvintes o que é que a gente vai conversar e apresento a minha convidada. Isso é um até já agradável de se ouvir, de se sentir numa noite de quinta-feira. Eu sei que nós estamos com pouca audiência hoje, porque estamos a concorrer com o jogo. Isso é quase desleal e não é justo, mas quem tirou o seu tempo de estar, se calhar, a assistir o jogo e a nos ouvir, muito obrigada pela sua audiência. E com certeza aquelas pessoas que não estão a nos acompanhar através da Rádio Benguela vão ver então no nosso canal do YouTube. Por isso quero reforçar. Acompanhe o nosso canal Mente Sã Corpo São com Ana Fernandes. Vocês vão ter todos os vídeos, todas as informações que a gente deixa aqui na rádio. Tem lá os nossos convidados e com imagem. Quão fantástico é isso? Eu vou então apresentar a minha convidada. Ela que não é angolana. Hoje eu tenho alguém de um outro continente, de um outro país, e vou ler aqui algo e depois ela vai falar um bocadinho mais daquilo que ela tem feito. Eu já tenho a honra de receber uma médica pediatra. Ela é brilhante, com uma presença marcante e um coração transbordante de cuidado. Formada em medicina em 2009, dedicou-se intensamente à pediatria, que é a sua especialidade, alcançando então uma excelência clínica. É técnica com especializações de neurologia, e ela vai me corrigir se eu falar errado, Nutrologia. nutrologia, também é especialista em psiquiatria da infância e adolescente por uma universidade de Miami. E a sua abordagem inclui experiências profundas, sensíveis, atuando então em áreas rurais, emergências pediátricas, eh, atendimentos no contexto pediátrico durante alguns anos e prisionais, comunidades de indígenas, que é da origem dela, que ela já vai explicar quem é, e também ambulatório, com um grande potencial em São Paulo. Além da sua atuação clínica, doutora Tiziana é empreendedora, ela não é só médica, ela é tipo eu, numa área de saúde desde 2019. Na área clínica, ela é uma especialista que tem cuidado de muita gente e com certeza quem passa pelas suas mãos
tenho um gosto muito grande de amar essa mulher. Em Angola, ela tem feito um trabalho fantástico com crianças, dedicando o seu tempo em amar, cuidar, e a sua trajetória é uma melodia de um contexto sensível de perceber que o ser humano precisa de amor. Uma voz que defende e protege a infância, consciência, alma e firmeza. Seja bem-vinda, doutora Ticiana Martins Balsi. Muito obrigada, doutora Ana. Obrigada pelo convite. Obrigada É a uma nós. honra estar aqui. A gente se conheceu através das meninas que trabalham com a doutora, com a Elsa. Com a Elsa Carrinho, sim. Só que antes disso a gente já se conhecia pelo Instagram. Uma coincidência, né? Eu já tinha mandado mensagem sem saber que a doutora Sim. também queria me conhecer. Aham. Isso é sobre Deus, doutora. Nós Propósito. duas queríamos se conhecer e deu certo. Sem saber. Sem saber, era para ser, né? Bem, eu acho que vocês já deram conta nos seus 20, que a nossa convidada hoje é uma brasileira. E Angola acho que tem um carinho muito grande pelos brasileiros. O nosso tema que nós vamos falar já, doutora, eu escolhi esse tema também porque foi despertado por um brasileiro e está um alvoroço no vosso país. E eu pensei, por que não falar também no contexto no nosso país, porque tem acontecido. Mas antes da gente entrar nesse tema tão pesado, eu queria que nos contasse um bocadinho o que é que uma brasileira faz em Angola. eu queria deixar essa parte, eu não queria ler porque contou-me e eu sei porque é que está em Angola. Mas eu queria que explicasse um bocadinho aos nossos ouvintes o que é que está aqui a fazer, porque é um trabalho fantástico. Muito obrigada. E obrigada pelos elogios aí da apresentação. Meu marido foi convidado em 2023, final de 2023, para trabalhar numa empresa do setor têxtil, chamado Textaf. E ele falou, Tice, o que você acha de a gente ir para Angola? Né? Eu não conhecia nenhum país da África, nunca imaginei vir para cá. O que você acha de irmos para Angola a trabalho? Eu sei que você tem seu trabalho aqui, eu só vou também se você é minha parceira, se você concordar. Eu falei, olha, Vidal, eu já pensei várias vezes, assim, nunca imaginei que eu fosse para a África, para Angola, mas eu tinha aquele sonho, assim, de faculdade, porque a África, as pessoas têm aquela impressão das pessoas que passam fome, tem uma imagem, muito né? má, E os médicos sempre imaginam a TV, aquelas pessoas, aquelas crianças desnutridas. A gente eu tem acho uma que é da mesma imagem, forma assim. que nós imaginamos o Brasil, que é só violência. Exatamente. Ou carnaval, ou futebol. Mulher sem Mulher sem roupa. roupa. E a gente sabe que não é assim. Sim, com certeza. Só que é uma imagem que passa para muitas pessoas. E para médico, a gente pensa nisso também, né? Infelizmente. E eu falei, olha, é uma boa experiência. Cheguei, aí larguei meu trabalho lá, falei, vai ser uma experiência nova. Cheguei aqui sem saber o que eu ia fazer. Falei, o que eu vou fazer? Só acompanhar o meu marido. Mulheres virtuosas, estão ouvindo, né? Acompanham os maridos. E quando eu cheguei, me surpreendi. Eu falei, nossa, que povo maravilhoso, acolhedor, assim, uma beleza natural maravilhosa que não existe, assim, que eu fico impressionada a cada lugar que eu vou aqui. As pessoas me receberam e me recebem tão bem. Eu falo, nossa, eu me sinto muito em casa aqui, né? E eu cheguei e eu falei, o que eu vou fazer, né? Larguei meu trabalho, médica pediatra, psiquiatra. Vou fazer um trabalho voluntário. Comecei a pesquisar aonde eu iria fazer esse trabalho voluntário. Até que eu cheguei numa escola chamada Criança Feliz, que quem fundou essa escola foi um casal de brasileiros que moram em Lubango, eles são de Minas Gerais, no Brasil. E a matriz, né, eles têm 4 escolas Criança Feliz em Lubango. E a escola de Benguela é tipo um braço de lá. Eles moram lá, mas... É como se fosse uma filial. Uma filial. E eu conheci essa escola e me apaixonei pelas crianças. São atualmente 82 crianças, e eu me apaixonei pelo projeto, pelas crianças, e criei uma afinidade muito grande, e acreditei nesse projeto.
e fui conhecer esse casal de pastores em Lubango. Hoje são Ok. meus amigos Há mais ou menos pessoais. quantos anos, doutora? Isso foi lá por abril ou maio do ano Do passado. ano passado. Ok. Por que que eu por que que eu me aproximei mais? Porque essa escola, ela ia fechar por falta de recursos, porque é uma ONG, né, Uhum. que recebe dinheiro do mundo inteiro, principalmente dos brasileiros, Ok. né, acho que da igreja evangélica, a igreja deles, e que eles são evangélicos, Sim, sim. e acho que 70, 80%, se não me engano, dos recursos são vindo de lá. Ok. E eles perderam um pouco de patrocinadores e essa escola iria fechar, É até como se fosse uma escola privada, porque é sustentada por doações, mas ao mesmo tempo é uma escola que não cobra nada, que é para as crianças estudarem. exatamente, Correto. crianças Sim, vulneráveis. senhor. Inclusive, para entrar nessa escola, Desculpa. as professoras vão a campo, nas comunidades, escolhem a dedo as crianças mais vulneráveis Que para entrar nessa podem escola, entrar. Ok. desnutridas, em má situação, e, E enfim. daí começou a ajudar e a trabalhar com esses E casais. essa escola ia fechar. E eu fui conhecer esse projeto em Lubango. Eu vi que eram pessoas maravilhosas, que eram missionários, pessoas bom caráter, honestas. Conheci tudo e hoje são nossos amigos pessoais, assim, Uhum. são pessoas maravilhosas. E junto com eles e a Elsa também, Sim, né, sim, que isso. você conhece, a gente conseguiu deixar essa escola aberta. E hoje ela funciona super bem, com 82 crianças atualmente. Elas muitas só comem nessa escola, fazem o café da manhã, almoço. Ok. Que é a Elas famosa merenda escolar. o mata-bicho, como vocês Uhum. falam aqui, né. E, então hoje ela é outra escola, ela Ok. melhorou em todos os aspectos, né. Então esse eu falo que é o maior projeto que a gente conseguiu fazer aqui, manter uma escola aberta, que eu acho que a escola é a coisa mais importante que existe para o ser humano, né, tudo começa da base da escola, né. Eu podia ter vos contado isso no historial da doutora, mas eu preferi que fosse ela a contar na primeira pessoa, porque quando ela explicou-me e contou a história, eu disse: "Não, eu não vou pôr isso, mas eu quero que tu contes ao vivo", e eu achei não só fantástico, porque a nossa empresa e o nosso trabalho também desenvolve-se com outras escolas, já tivemos Aham, aqui, a Florence com o projeto Capululo também, que depois eu vou lhe contar no off, o que é o projeto Capululo, mas eu achei fantástico e queria que contasse mesmo na primeira pessoa, que é para os nossos ouvintes terem mais ou menos essa noção. Doutora, eu depois trago, que é para falar só sobre isso, mas vamos entrar agora no nosso tema, até porque o nosso tempo é tão curtinho aqui e ele passa muito rápido. Eu já dei uma introdução aos nossos ouvintes, aos nossos seguidores, durante a semana nas redes sociais, e infelizmente é algo que veio à tona, atualmente só se fala nisso, pelo menos em canais brasileiros, em Angola também está-se a falar muito, mas eu queria trazer uma especialista que nos ajudasse a entender a cabeça dessas crianças, depois os adultos porque é que fazem, vamos falar um bocadinho disso, mas para sintonizar os nossos ouvintes que estão a nos acompanhar através da Rádio Benguela e não sabem qual é o nosso tema de hoje, nós vamos falar sobre adultização. A doutora já vai nos explicar exatamente o que é, e nós vamos entender o porquê que nós trouxemos esse tema hoje, porque infelizmente em Angola se faz e se pratica muito essa atividade. Mas antes, doutor, eu tenho que lhe fazer a pergunta que todos os ouvintes obrigatoriamente têm que responder. Para si, o que é ter mente sã e corpo são? Essa todo mundo tem que responder. eh, o que que é você eu acho que é estar em paz e conectado com Deus, sempre. Oh, fantástico. Eu eu sempre procuro estar em conexão com Deus, eu acredito muito, eu coloco Ele sempre em primeiro lugar em tudo que eu faço. Amém. Quando eu tenho dúvida de alguma coisa, eu sempre falo: "Deus, me ajude a encontrar caminho, me mostre a verdade, mesmo que doa", porque é importante a gente não fugir das coisas, Sim, e das e nossas sim responsabilidades. e sim entender que precisa passar por aquilo, né. E eu acho que estar em paz e estar em paz é você ser honesto, não passar ninguém para trás, você ter objetivos de vida, você fazer coisas boas, porque é isso que fica na vida, né.
E permanece. Eu falo assim, no fim da vida é você e Deus, é você, sua consciência e Deus, não É, é mais ninguém que vai estar com você, né. Então eu falo, tudo que eu faço é por Deus, tudo pensando: "Tá certo isso? Deus quer isso?" Que o que eu maior É exemplo. isso que eu acho que tá em paz. Mensagem para si É, é estar em paz. estar em E é uma paz. resposta fantástica. Na verdade, eu não acredito que exista a resposta certa ou errada, mas é sobre o que cada um pensa com relação àquilo que lhe faz bem. Na verdade, Ana, a gente nunca vai estar em paz, porque a gente sempre tem dificuldades na vida, né. Só que aquela paz de que você está fazendo bem para as pessoas, você está no É caminho quase como uma correto. Uma tranquilidade. tranquilidade de dormir, deitar com a cabeça no travesseiro e falar: "Eu só fiz coisas boas, apesar das dificuldades, eu não passei ninguém para trás, não Sim, roubei, não menti, e tudo por Deus". isso é fantástico. Agora sim, doutora, estamos em condições para entrar naquele que é o nosso tema. E Uhum. eu gostaria que ajudasse os nossos ouvintes e quem nos acompanha também pelo YouTube a nós entendermos um bocadinho o que é Adultiz a adultização. Já estou com auto meus é, brasileiros. A adultização. O é, que é isso, doutora? é é quando agora no Brasil está muito em pauta esse assunto, porque um influencer digital, o O Feuca, Felca, sim. ele entrou esse assunto já existe há muitos anos, né. Só que agora, esse influencer, que é famoso no Brasil, ele divulgou um vídeo, né, falando sobre isso, Denunciando. denunciando isso, né, acho que você deve ter visto, Sim, né. sim. E agora que entrou em pauta tudo isso, agora que tá todo mundo falando sobre isso, é o que falam Na no verdade, Brasil. é um assunto que já se falava, Já em se falava. Angola também já se falava, mas não com essa terminologia, É, que é, né, tornarmos as nossas crianças adultas antes do muito tempo, cedo, isso. e se falava, mas esse termo parece que apareceu agora, É. porque mesmo acho que na língua portuguesa acho que nem tem, eu só encontrei no chat GPT e em alguns Uhum. lugares da Google, mas o próprio telefone, quando tu escreves, Não tem, ele não tem. começou agora, né. E é mais ou menos isso. É. E assim, ele divulgou e esse vídeo é um dos vídeos mais vistos do Sim, sim. Brasil e um dos mais do mundo, assim. Ok. Então, e todo dia aumenta a quantidade de visualizações, projetos estão indo para o Senado, pessoas presas por causa disso. E para os nossos Eh ouvintes que estão a acompanhar pela rádio, doutora, como é que nós podemos definir? Quem está a nos ouvir, como é que pode interpretar o que é isso, então? é. É você transformar a sua criança em adulto antes do tempo, Ok, né. Tudo tem o seu tempo, né. correto. Até na parte fisiológica, a estrutura cerebral, né, tem o tempo de desenvolvimento, né. Uhum, Por exemplo, estava conversando com o Vidal, existe uma parte do cérebro, o lobo pré-frontal, ok, que é a parte do raciocínio crítico. ok. E ele se desenvolve até os 25 anos de idade. Então, antes dos 25 A anos, criança não as tem. pessoas são mais impulsivas, elas não têm aquele raciocínio de falar: "Opa, espera aí, tá errado isso", né, Uhum, ela vai desenvolvendo aos poucos. sim, sim. Então, uma criança, um adolescente, eles não têm aquele raciocínio crítico igual a gente, então eles são totalmente influenciáveis e impulsivos. Pelo impulso. É. E o que que acontece? Muitos adultos, né, mal intencionados estão se aproveitando disso, né. Uhum, No Brasil, muitas mães, inclusive, se aproveitando dos filhos para ganhar dinheiro em cima disso, né. ok. E essa é a maior pauta do Brasil, né, colocar o seu filho, colocar uma criança para fazer danças de cunho sexual, mostrando o corpo, e vai aumentando o número de visualizações e elas vão ganhando E que dinheiro. no fundo, essa pretensão dos pais e de quem faz isso, o único objetivo final é ganhar dinheiro. Tem aquela parte, eu estava conversando com o Vidal hoje, tem a parte também de dopamina, né, aquela coisa de estar gostando do like, a pessoa quer autoaprovação e tá vendo que tá elogiando o filho, que Uhum, tá ganhando like, né, ok. curtidas, Sim, sim. e isso aí libera dopamina e vai viciando cada vez mais, aquela
aquela coisa assim da felicidade momentânea. Nossa, eu ganhei like, eu tô com 100 likes, eu tô com 20, 200, 300, 1000 visualizações. Isso aí vai aquele prazer momentâneo de liberação de dopamina, tanto para a mãe quanto para a Quanto para a criança. criança, sim. E principalmente a parte financeira também, né, tem dependendo da pessoa, né, ganha Infelizmente. dinheiro através disso. E não é mães, outras pessoas e às vezes só a criança também. A criança, às vezes, a mãe vai trabalhar, os pais, né, deixa a criança sozinha com o celular e ela fica horas ali, né, Doutora, com seria a minha pedófilo. próxima pergunta. Uhum, A responsabilidade de nós adultos percebemos uhum, qual é o dano que as redes sociais, que nós chamamos médicos as telas, né? Que as telas acabam causando em uma criança que ainda não tem esse desenvolvimento do cérebro, uhum. acaba causando na vida dessa criança. Quais são as maiores consequências, por exemplo? É, tem várias coisas, né, a criança, tem a parte de no Brasil, né, mais que aqui, tem a Ok? parte de pedofilia, né, Infelizmente. muita, o Felca divulgou muitos pedófilos e tudo, Doutora, e infelizmente não é mais que aqui, só que no Brasil é feito de maneira muito virtual e infelizmente em Angola é feito muito presencial. Que aqui exatamente, a maioria dos nossos pedófilos são os primos, são os Uhum. vizinhos, são os próprios pais. Então nós temos muito essa É, realidade, é. infelizmente, mas vocês são mais virtuais e nós, infelizmente, é Exatamente. até mais dentro de É casa. isso, eu até me preparei um pouco, porque eu me preparei para vir Sobre isso. aqui, né, e eu queria saber a Mas diferença infelizmente, da Angola e Brasil, e a gente tem mais acesso a celular. sim. A celular, as pessoas lá, crianças, Muito adolescentes, cedo. todas quase têm celular. A É, internet lá é ilimitada, não existe, é difícil agora alguém que pague créditos para ter. Todo ok, mundo paga, um valor e tem à vontade a internet. E o ok. acesso ao celular é mais fácil que aqui. Sim, sim. Então as mães já dão o celular para as crianças, e às vezes vão trabalhar, deixa a criança com o celular, muitas vezes deixa com a avó não quer se incomodar, deixa a criança com o celular. E quanto mais tempo de tela, mais propensão a ter isso, né. Com certeza. E a Sociedade Brasileira de Pediatria, ela preconiza quanto tempo de tela as Uma crianças criança deve. de 0 a 2 anos, 0 telas, né, de 2 a 5, 6 anos, no Duas, máximo uma uma hora, hora. É. de 5 a 10, no máximo 2, e a partir dos 10, no máximo 3, com o monitoramento dos pais, Sempre. sempre, né. Então, e a gente sabe que não é assim. No Brasil, eu atendo muita criança que é viciada em celular, fica 10 horas por dia, acorda de madrugada. Entra no avião, às vezes com a mãe, tem que desligar o celular, a criança tem um surto fica ansiosa, Porque fica assim o tempo. grita dentro do avião, porque tem que desligar o celular, é totalmente dependente do celular. Chega no consultório, no celular não consegue no consultório, não consegue se desligar. E a gente vê que a mãe não tem muito pulso firme de falar: "Desliga esse celular", porque ela tá ali quieta, não tá incomodando, né, É menos trabalho. menos trabalho, né. É aquela coisa, preparar a comida é mais difícil, dar a comida, o fast food é mais fácil, né. Deixar a criança no celular é mais fácil. Tem muitas mães que pensam assim, e trabalham o dia inteiro, é mais fácil, né. Não estou generalizando, mas infelizmente. Eu ia dizer uma coisa E nessas mães, mas é melhor não. Não eu quero eu eu causar tenho um polêmica. problema, eu falo a verdade mesmo que doa. Esse é o É, meu problema, é melhor não ter filho, se dá eu falo muito a verdade mesmo que trabalho. doa. É sobre E isso. fora isso, esse contato da pedofilia também, tem a parte de ansiedade, depressão, né, que acarreta o excesso de celular. É. Eh, Você privar essa criança que se expõe, né, expõe o corpo e dancinhas impróprias para a idade, você tira a parte que ela Da deveria passar da infância. infância, né, você está fazendo com que ela seja adulto mais cedo. É, aqui em Isso Angola nós dissemos até, doutora, que deixa a criança brincar na tem areia, deixa a criança brincar no tudo bairro, aliás, no barro, porque é, ela precisa de ter esse contato precisa. direto.
E tudo tem a sua fase, né. E isso vai acarretar em várias doenças psiquiátricas Sim. não quando a criança for adulta, né. Eh, inclusive, assim, como a gente falou da dopamina, desses likes, a pessoa fica viciada nisso, Uhum. ela vai chegar quando ela for adulta, ela vai querer cada vez mais, ela não vai mais olhar para dentro dela, ela vai olhar tudo para fora, o que que o pessoal de fora quer, não o que eu quero. Infelizmente, doutora, e diga-me se eu estiver errada por acaso, eh, quando uma criança cresce dessa maneira, já viciada com tela, estão aqui a nos chamar a atenção que temos que olhar para a câmara. Está bem, vamos olhar para a câmara. Quando uma criança cresce completamente viciada já e com essa dopamina para telas, porque já é algo que está entranhada, tem mais tendência que depois de ter outros vícios, por exemplo, de drogas, de álcool, de tabaco, como é que Tem, funciona depois, doutora? porque como aumenta o número de depressão, de ansiedade, Ok. isso também, né, acarreta também um aumento, consequentemente, aumento de uso de drogas, álcool, bebida, suicídio, né, tudo isso, é uma coisa que leva a outra, né, porque Infelizmente. é um transtorno psiquiátrico que pode levar a outras coisas, né. E como eu falei, a mãe também pode ficar viciada nisso, de Sim, colocar expor o filho, sim, né, porque infelizmente não só de expor os filhos, mas depois temos aquele casos, de mães que só conseguem sobreviver, sobreviver. através da fama do filho, porque quase que transportam o sonho. Acho que é mais ou menos assim: Também, "Ah não, também. o meu sonho era ser dançarina, não consegui ser, então como o meu filho tem muitos likes, tem muito sucesso, então a mãe fica completamente obcecada", não sei se é bem o termo, Uhum. mas fica completamente obcecada para o filho dar certo, porque ela não deu certo. Estou errada, Tem doutora? também existe isso, Infelizmente. Há uma infelizmente. diferença de nós, entre rapaz e menina, ou rapaz no Brasil é Meni outra meni coisa, meninos e meninas. Meninas. Agora me lembrei, doutora, desculpa. Aqui em Angola é normal. Aham. Entre meninos e Rapaz, meninas. lá no Brasil é um pouquinho mais velho, não é uma Eu criança. sei que rapariga no Brasil é outra coisa, aqui em Angola é menina, é normal. Não estou a falar nada de errado. Uhum. Mas há uma diferença de quando nós transformamos essas crianças adultas muito cedo, de nós transformamos uma menina ou um menino, porque aqui em Angola é muito comum, por exemplo, nós vemos famílias em que as mães tenham 5, 6 filhos, Uhum. ela vai trabalhar, e é uma realidade muito nossa, ela vai trabalhar, por exemplo, vai vender na praça, vai fazer algum negócio, ou vai mesmo até fazer um outro trabalho, e o irmão ou a irmã mais velha, de 12, Uhum. 11 anos, fica a cuidar de todos os outros irmãos. Há uma Uhum. diferença, por exemplo, entre menina e menino quando nós fizemos isso É, com eles? aqui, tudo isso que você está falando, eu estava comentando com o Vidal hoje de tarde. Aqui, a gente vê muito mais, uma criança cuidando da outra do que no Brasil, Muito, muito. é comum. Lá é difícil, assim, existe, mas é muito menos. Aqui você vê, eu que ando nas comunidades, você vê direto, né, a 8 criança aninhos a 8 cuidar aninhos de alguém cuidando de do de 2 anos, de 3, 2 ou anos, com o sim, irmãozinho ou irmão pequenininho com o outro menorzinho nas amarrado costas, nas né. costas. A gente vê muito aqui, e lá no Brasil não é frequente isso. Quais são as consequências disso, doutor? Então, a criança, ela vai se espelhar em quem está com ela, né. Meu E Deus. dependendo quem está com ela, é uma Uhum, criança cuidando da outra, é. né, então não é função. Pode ajudar até um certo ponto, mas não é a função da Do irmão criança mais cuidar, velho. educar a outra criança, né, é função dos pais Então nós educar. nós já temos adultos, com problemas futuros, porque estão a ser educados por uma outra criança. É, É já de prever isso. exatamente, Depois vão ter que isso. ter consigo que é para poder ser medicados. É. Doutora, muitos pais acham engraçado, por exemplo, as crianças a fazerem dancinhas. Essa parte eu queria Uhum, entrar já. As dancinhas, as músicas obscenas, que não é uhum, só no Brasil, em uhum. Angola temos, parece que a gente é vossa cópia.
Parece que o Brasil é nosso irmão mais Vocês velho. escutam muita música Muito, brasileira, nós né? somos o vosso irmão mais novo, doutora. Vocês escutam mais música brasileira que os próprios brasileiros. É sobre isso, infelizmente. Mas nós somos mais ou menos como se fossem os portugueses são os irmãos mais velhos, vocês Uhum, são os irmãos do meio e uhum, Angola é o irmão mais novo, porque imita sim. tudo, o irmão mais velho e o irmão do meio. Mas infelizmente em Angola também nós temos essa problemática de termos muitas músicas nacionais Uhum, e também estrangeiras com teor sexual muito ativo, doutora. uhum, O que é que isso causa no cérebro de uma criança? O uhum, que é que os pais que normalmente, e é muito engraçado, e eu fiz um vídeo onde eu coloquei, por exemplo, o vídeo do Felca, e coloquei uhum. alguns vídeos Eu nossos, vi, eu assisti. nacionais, Uhum, de crianças a sensualizarem, a uhum. fazerem movimentos de teor sexual, porque é muito comum aqui. O que é que isso causa na cabeça de uma É. criança? A criança, ela não tem discernimento, muitas vezes ela não tem esse cunho sexual, né, ela faz ali porque Ela tá está na ganhando like, inocência. porque tá, né, ela tá na inocência, ela tá É, ali, fazendo o que mandam, né. E só que isso atrai predadores, né, sim, atrai pedófilos, atrai, não atrai coisas boas isso, né, e aquela coisa, expõe o corpo da criança, que não é para ser exposto, eh, existe gente ruim no mundo, né, e essas pessoas infelizmente. vão se aproveitar da situação. É isso que o Felca mais falou no vídeo dele. Sim. A ênfase maior foi isso, dessa sexualização, dessas danças e expor o corpo da criança, a criança nem sabe o que está acontecendo ali, Uhum. e aqueles predadores que ele achou lá na internet, né, e denunciou. Sim, Se sim. passou até por um deles, né, Ok. eh, Sim, e e eu vi o e e vídeo denunci completo. é, e foi denunciando essas pessoas, né, Uhum. que inclusive, né, que chocou todo mundo, pais fazendo isso, né, e outras pessoas que se aproveitaram por causa de dinheiro. Bem, doutora, Eu não sei se eu respondi tua pergunta. ainda não, 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 mas você perguntou, mas já eu volto consigo. Vou só tá, fazer as nossas publicidades tá e já bem. volto, porque estamos no meio do nosso programa. Bem, para quem está nos acompanhar através da Rádio Benguela, vocês estão com Mente Sã, Corpo São com Ana Fernandes, aquele que é o vosso programa de saúde mental. O primeiro e único programa em Angola, de rádio e podcast, onde vos apresenta temas ligados à saúde mental e também diretamente ligados ao nosso bem-estar e ao nosso dia a dia. Hoje, nós trouxemos uma especialista para conversar conosco sobre a adultização, que infelizmente nós, quase todos nós, angolanos, é um tema que está a ser muito comentado no Brasil, mas nós angolanos temos que dar o braço a torcer, porque temos feito isso com as nossas crianças todos os santos dias. Infelizmente, nós temos crianças dentro das nossas casas que nós deixamos na responsabilidade de outras crianças. Nós temos, infelizmente, todos os dias colocado nas nossas festas de casa, nos nossos ambientes familiares, músicas de teor sexual e que as crianças dançam como se fossem simplesmente músicas adequadas para elas, mas infelizmente não são. E tantas outras problemáticas que infelizmente em Angola nós temos atravessado, como também o trabalho muito cedo de crianças precoces. Eu sou uma que a minha mãe também me pôs a trabalhar cedo. Mamãe, me puseste a trabalhar muito cedo, mas foi por bem. Graças a Deus nós queremos mudar essa mentalidade e trazer aqui a todos os pais a responsabilidade de que infelizmente não é saudável. Esse programa está a ser produzido pela Chombela Psique, aquela que é a primeira empresa de saúde mental a nível de Benguela e que traz aqui esses temas e os convidados para nos ensinar e perceber aonde a gente deve mudar. Quem são os nossos patrocinadores? É lógico, a Kimonas Construções, aquela que é a melhor empresa de construção civil a nível de Benguela e que se você quiser ou tem o sonho da casa própria, são eles que vocês devem contactar para então mudar a sua vida e mudar a sua história. Rádio Benguela, aquela que é a melhor rádio da nossa cidade capital. Eu estou com a doutora Tiziana. No estúdio não estamos sozinhas hoje.
Tem aqui outras pessoas a nos acompanharem. Isso está cada vez mais chique, esse podcast. Daniela PCA, muito obrigada pela sua presença, moça. Temos também aqui Dr. Vidal, que é o esposo da doutora Tiziane. Muito bem-vindo. Muito obrigada pela sua presença. Bem, Calimas Estúdios são aqueles que fazem a captação e a produção, então, desse programa para ir ao ar. Doutora, agora sim pode voltar a responder, porque eu corrigi que tínhamos mesmo que fazer os nossos anúncios, senão não temos patrocínio, doutora. Tá certo. Porque alguém tem que pagar para esse programa sair. Eu tenho certeza. O bolso está aí atrás. Doutora, agora sim pode responder. Quais são as consequências psicológicas, físicas? O que é que acontece com uma criança que é adotizada muito cedo e, infelizmente, principalmente nas nossas famílias angolanas, que as crianças têm que trabalhar muito cedo, têm que cuidar dos irmãos. A parte psicológica, como é que fica dessa criança? Olha, a criança, ela tá ali sob pressão, ela não tá no momento dela, né, ela tá sendo sobrecarregada, né. Então, não é a função dela fazer aquilo. Então ela se torna você vê uma criança irritada, Essa é a palavra-chave, ela não é fica é função função dela. dela. E ela fica é igual a gente que quando a gente trabalha muito, ou não faz o que gosta, ou não é a gente sempre tá irritado, a criança também vai começa a ficar irritada, Ok. né. Eh, e assim, a repercussão disso são crianças ansiosas e adultos ansiosos, porque já começa Uhum. na própria infância, a gente atende crianças, Sim, ansiosas, né. muito cedo. Com com ansiedade generalizada, crise de pânico muitas vezes, Uhum. que é o grau mais alto da Sim, ansiedade. sim. Depressão, né, que todo transtorno de humor, né. Desencadeia também o uso de drogas, como a Sim, gente sim. falou anteriormente, uso de álcool, muito cedo. Eh, é uma responsabilidade que você coloca na mão de uma criança que não deve ser dela, deve ser do adulto, né. E que a gente tem que entender, os pais têm que entender que tudo tem a sua hora. A Sim, criança sim. tem que ter a infância dela, ela tem que brincar, ela tem que ter o momento dela. Ela não tem o físico igual a nós, né. Ela é mais fraquinha, ela não tem a parte hormonal igual a nós, ela não tem a estrutura física, muscular igual a nossa, né. Ok. A parte mental dela, o cérebro não é desenvolvido igual ao nosso. É muita responsabilidade jogada nas mãos de uma criança, Muito grande. muito Doutora, grande. que tipo de família é que acha que mais acontece esse tipo de situação? Qual é a E estrutura eu dessa eu família, por exemplo, que tá. passa essa responsabilidade muito cedo para essa criança? Eu vejo que nas famílias menos favoráveis financeiramente, né, elas Ok. precisam de mais ajuda, né, então às vezes a criança coloca a criança na rua para trabalhar, pedir dinheiro, cuidar dos irmãos, porque tem muitos filhos, né, Sim, sim. quanto menor a renda, mais filhos, né, então tem muitos filhos, então pedem eles querem que ajude, né, os outros um filho cuida do outro, Deixa eu né, contar uma história, um irmão doutora, cuida do outro. sobre isso, que quando eu estava a fazer o guião do programa, eu lembrei que nós somos de uma tradição que diziam que ter muitos filhos era riqueza. Sim. Eu acho que os nossos antepassados esqueceram de uma parte. Nós tínhamos muitos filhos quando nós tínhamos lavra. Hoje não há lavra, que é o famoso campo, doutora. Uhum, sim, sim, entendo. Então, os nossos avós, os nossos bisavós tinham lavras, tinham campos. Então, quanto mais filhos se tinha, mais mão de obra barata você Aham, tinha, porque os filhos sim. iam cuidar do campo. Uhum. Hoje nós estamos com uma realidade totalmente diferente. E filho hoje já não é mais riqueza. Esse é um ponto que eu queria trazer aqui para nós angolanos. Filho hoje não é riqueza, filho hoje é pobreza. Porque a responsabilidade de cuidar do Não é filho é fácil, muito né. grande. Eu só queria trazer isso porque eu tinha me esquecido, porque infelizmente podemos ter avós, bisavós a ouvir o nosso Uhum. programa e, papaz, hoje tem que pagar a faculdade. Antigamente os nossos avós não iam para a faculdade está caro. É, Então, mas o Brasil também, antigamente, tinha também filho era muitos riqueza, filhos, né, ok. tinham muitos filhos. Hoje, né, a mulher já foi para o mercado de trabalho, e tudo tá mais caro, então as mulheres antigamente, na época da minha avó, bisavó era 8 filhos, 9. Hoje no brasileiro tem 2, um filho,
muitas nem querem ter Nem querem ter, filhos, sim. né, porque a gente sabe que é caro, é responsabilidade, a maioria sai para trabalhar, Sim. muitas são mães solo, que a gente chama, né, Yeah. não tem o pai Sim, sim. presente, Que é então outra consequência, podíamos trazer aqui um tema só para falar sobre isso. uhum, Essa história das mulheres quererem fazer filhos independentes também é outra complicação, doutora, mas não vamos entrar uhum, nesse contexto. uhum, Então, a doutora falou que normalmente as famílias que mais sobrecarregam as crianças e põem os seus filhos nessa vulnerabilidade são famílias uhum. São, carenciadas. Tem aham. mais algum Eu tipo de eu eu família, doutora? não estou generalizando, né, Sim, mas se percebe. uma família disfuncional também, né, que É tem esse ponto que eu bastante. queria que a doutora tocasse, É. para depois nós entrarmos na realidade angular. Doutora, aqui é normal o pai ter 2, 3 famílias. Como é que Uhum. funciona isso na cabeça de uma criança? É, difícil, né. E eu vejo que aqui eu estava falando sobre isso com o Vidal também. Eu vejo que Eu acho aqui que da o próxima vez vamos pôr tudo que o você doutor Vidal aqui. a gente conversa muito sobre isso. Mas isso é ótimo. E a gente vê que aqui os pais, o pai tem o casa com a mulher, tem o 3 filhos, digamos assim, abandona e vai para uma outra família e não e não tem muito contato com os outros filhos. Ele simplesmente abandona a Abandona. família, doutora. É É mesmo essa palavra é certa. que no Yeah. Brasil, sempre gente, sempre sem generalizar, tá. Uhum. No Brasil eles não, eles assumem, né. No Brasil existem leis até para assumir, né. Mas nós também temos É. essa lei, essas É, leis, mas doutora. mesmo sem a lei, o pai ele assume a criança, ele não abandona o Tem filho. esse senso de Ele pode ter responsabilidade. 2 ex-mulher com 2 filhos com cada uma, ele não a maioria não abandona. Ok. Não estou generalizando, mas Não, a eu maioria entendo, é sim. pai, é mais pai. Yeah. Aqui a gente vê que ele abandona, não vem, não quer mais saber do filho, nem Infelizmente. não quer mais saber. O pai, a criança nunca mais vê o pai, né, e ele assume a nova família, Eu né. digo sempre assim aos nossos ouvintes que é o abandono afetivo. Quer dizer, É. há pais até que dão financeiramente, mas afetivamente, carinho, presença, é quase zero. Isso é muito E comum. no Brasil é o contrário, porque muitos não pagam a pensão, Mas né, são vão presentes. preso porque não pagam pensão, mas estão ali presente com o filho e querem até, disputam a guarda com a mãe, porque querem o filho. É Querem trabalho com o pai serviço. eu acho que eles são mais amorosos nesse sentido, eles não, a maioria não abandona. Ah, Jesus, nós temos que trazer alguns pais para aqui. Doutora, na prática, como os pais educadores, e quando falo educadores, são pessoas que também acabam cuidando das nossas crianças, porque nós hoje sabemos que, principalmente na realidade angolana, há muitas avós que cuidam dos netos, há muitos pais e mães que vão, principalmente quando se casam, não querem levar o primeiro filho, o segundo filho, e deixam com as avós. Como é que os pais e os educadores podem proteger as crianças dessa adultização, respeitando o tempo da infância, é lógico, Uhum. estabelecendo limites saudáveis, sem interferir na autoestima, na transformação dessa criança e também no desenvolvimento dessa criança também ganhar a autoestima. Porque nós sabemos que tem a situação de nós tentarmos cuidar dos nossos filhos, para que eles não ficam adultos muito rápido, mas também nós pais temos a responsabilidade de dar responsabilidade a essas mesmas crianças para elas não serem adultos preguiçosos, adultos que não tenham responsabilidade das suas tarefas. Como é que a gente equilibra isso? Como é que a gente dá a formação, mas ao mesmo tempo não pondo a criança muito adulta? Porque isso também é É. muito complexo. A criança, ela pega muito o exemplo dos pais, né. Sim, É é aquela o primeiro. coisa, ela vê os pais fumando, mas ela escuta: "Você não pode fumar", Sim. né. Uhum. Então, primeiro seu exemplo na sua casa, né. Fantástico. Não adianta você falar também: "Filha, não fica muito no celular", mas o pai fica o dia inteiro, o filho vai conversar e ela não sai do celular. Está sentado na mesa a jantar É. e está com o celular. Exatamente, tem Yeah. que explicar, às vezes o adulto precisa para trabalho, mas explica para a criança, Ok, conversa, né, com a criança. Eh, Colocar tempo de tela, né, isso é ok. o Isso é principal. Os primordial, pais, é papás. responsabilidade dos pais. E assim, e ver o que que ele tá
assistindo, ver o que ele está fazendo nessas telas, né? Uhum. Monitorar isso. Não adianta também, eu vou deixar 1 hora por dia e não ver o que ele está assistindo, né? Aí que é o problema. Eh, Além disso, eu falo que os pais, a família é o maior exemplo, né? É o maior Acredito exemplo, que sim, né? também. E eu vejo, assim, no Brasil, eu vejo até durante as consultas médicas que os pais, eles não colocam limites nas crianças, eles não são rígidos. Parece que tem criança que manda no pai. Tem Até criança que manda no pai. Eu falo: "Pais, é vocês que mandam, não é o seu filho que manda em você". Porque eles não têm: "Ah, mas o meu filho não quer comer isso, porque meu filho não quer botar essa roupa, porque meu filho não quer fazer aquilo". Eu falei: "Mas quem que é o pai? É não, e o você pior ou é é?" que às vezes a criança nem nunca provou a comida, e o É, pai já está a falar que a criança não come aquela comida. é, é. A gente entende que não é fácil educar uma criança, mas eu vejo cada coisa, assim, doutora Ana, que a criança só falta montar em cima do pai e pisar, porque, assim, o pai deixa fazer Fazer tudo e tudo, mais alguma coisa. né. É um problema bem sério no Brasil isso, a gente vê. Doutora, aqui nós estamos com essa problemática e há tempos eu estava numa atividade até que também a nossa vice-governadora estava, e nós estávamos a falar sobre a prostituição infantil, Uhum, a partir das redes sociais. Hoje há uma, e isso também de forma de trazermos em alerta para os nossos papás, uhum. que as meninas, as adolescentes, estão a se prostituir através ou por intermédio das redes sociais, do grupos do WhatsApp, Instagram, a exposição do corpo, o que postam. Doutora, uma adolescente, 15 aninhos, 16 anos, doutora, Uhum. já fazer essas É, práticas. e a rede social, né, doutora Ana, aumentou muito, sempre existiu, mas a rede social, ela aumentou em tudo, né, porque é fácil ter Está a acesso. ser internacional, doutora, A para ter rede noção. social, ela tem o lado bom, mas ela tem um lado muito ruim, né, Reverso. disso. Tudo se propagou, tudo aumentou e Concorda que uma criança deva ter redes sociais, doutora? Ou a não, partir de que idade é que uma criança não. pode ter Eu redes acho que, sociais? assim, lógico, você não vai cortar 100% porque tudo hoje é informática, né. Você não vai cortar a criança com a pessoa quando daí vai fazer 18 anos não sabe nem ligar um celular, não Sim, não sim. não pode isso. Mas você tem que deixar um tempo certo e monitorar o que ela está fazendo, e conversar com o seu filho e dar o exemplo. Tem uma O idade exemplo certa de para se casa. começar a usar, doutora? As redes sociais, pelo Então, menos? a Sociedade Brasileira de Pediatria no Brasil, né, Ok, eles isso que eu fa de 0 a 2 anos, 0, ok. de 2 a 5 no máximo 1 hora, com o pai olhando, né, sendo Mas isso monitorado. são as telas, não, doutora? Rede social eu acho que é diferente. É que a gente chama tela, televisão, Sim, games, uhum. celular. No Os Brasil a o gente fala tela, uso que de telas, tudo. nós aqui é televisão, tablet e os Tablet é, telemóveis, é é igual. igual. Tela engloba isso, Mas, né. por exemplo, uma criança de 12 anos já tem que ter o WhatsApp, por exemplo, Facebook? Precisa ter? É, assim, rede social eu não concordo, é opinião minha. Eu não concordo, rede social, eu acho que não tem o porquê ter O uma rede famoso social. Eu TikTok, a meu Deus. não, assim, é opinião minha isso, né, doutora Ana. Eu acho que não deve evitar ao máximo, prolongar, deixar ao máximo isso, quanto mais velha a criança, melhor, Ok. né, porque ocupa muito tempo, até para nós adultos, né. A gente fica muito tempo em rede Nós estamos social, todos viciados né. nas redes sociais. A E o gente truque vê é, estamos a trabalhar. exatamente. Então, assim, Quase todos nós até estamos nós, assim. eu falo assim, se a gente já fica viciado e dependente das telas, imagina as Quanto mais as crianças, né. crianças. Então, e rede social é uma ferramenta boa para usar para o trabalho, aquela, por exemplo, o seu Instagram que informa, Sim, são sim. coisas úteis, mas Uhum. também tem esses influencers, essas pessoas, alguns influencers mais fúteis, tem todos os tipos, né, que vão dar maus exemplos. Infelizmente. Para nós também adultos, não só para as crianças, né. Às vezes Estamos a todos gente com fica problema. horas olhando, às vezes, uma coisa que não vai te acrescentar em nada, E como é? O próprio algoritmo também não e não ajuda, né? ajuda. Porque É, quanto mais você vê uma coisa, ele mais te entrega é, aquele conteúdo que você viu. eu Então, se for um conteúdo fútil, ele só vai te só vai te entregar. entregar aquilo. E uma orientação que eu dou é a gente parar de seguir coisas fúteis, né. Concordo. Você só
seguir páginas úteis, a sua página, a minha página do Por favor, seguem é, as nossas redes segue, sociais. coisas que agreguem, que informem, e não ficar seguindo coisas fúteis que não vai te acrescentar, e você vai ficar horas ali perdendo o seu tempo. Você pode estar com seus filhos, ensinando os seus filhos, Sim. né, dando tempo de qualidade para eles, e você tá ali usando uma coisa que não vai te acrescentar, né. Na verdade, isso é bíblico, doutora. Os É. nossos corações se enchem, daquilo que a gente vê. Bem, nós estamos na reta final. Ah, gostei É só tanto. 1 hora, infelizmente. Diretora, Passou tão aumenta só rápido. mais 1 hora e meia, por favor. Passou tão agora Estamos que eu fiquei bem à olha vontade, só. eu cheguei nervosa aqui agora, Não, mas eu ansiosa. convido outra vez, doutora. A gente Então a gente fala convide, de um outro eu venho. tema. Agora que eu tô à vontade, Olha só. acabou o tempo. Não, olha, muito obrigada, doutora. Eu que Reta final, eu agradeço. queria que deixasse um recado importante para os pais, principalmente, para os seus filhos, como educar, Uhum. como não transformar o seu filho num produto, principalmente, e os conselhos finais, doutora, por favor. Pais, saibam que vocês são os pais, vocês que mandam nos seus filhos. Não são seus filhos que mandam em vocês. Os seus filhos não têm discernimento do que é certo e errado. Não adianta falar: "Ah, meu filho sabe", não. Até pela parte fisiológica do cérebro, eles não sabem, né. Então vocês que mandam, né, vocês que têm que ter um punho firme ali, tá. Evitem ao máximo, que seu filho fique sozinho em redes sociais, monitore o que eles estão vendo, né. Veja com quem ele anda, as amizades, não fique expondo o seu filho em rede social. "Ai, bonitinha essa foto, vou colocar", principalmente foto de corpo, né. Eu acho que mesmo assim criança não deve ser exposta, tem que evitar ao máximo, tá. Porque tem muita gente ruim na internet, muita gente ruim no mundo, muita gente ruim em todos os lugares que a gente vai. Existem pessoas maravilhosas, mas existem pessoas também que não dá para confiar, né, doutora Ana. Então a gente Concordo tem que cuidar. E plenamente. vocês são os pais, é responsabilidade de vocês, tá. Concordo plenamente. Doutora, muito Eu que obrigado agradeço. pela sua presença. Eu prometo voltar a convidá-la e com Obrigada. certeza já vai ser. Espero ter acrescentado um pouquinho Papais, eu para espero que vocês. vocês perceberam e ouviram. Já são 19h56. O Guga está aqui no meu ouvido, tempo, tempo. Gugas, mais 2 minutos e eu te entrego tudo no ar. Olha, muito obrigada Eu que àqueles. agradeço. Sim, doutora, Não, termina, por não, favor. pode falar. Muito obrigada. Ah, você ia falar com o público. Porque é assim mesmo. Tá. Muito obrigada a todo mundo que acompanhou, assistiu, ouviu o programa. Vocês já sabem que na próxima semana a gente está de volta com aquele que é o vosso e o nosso programa Mentes à Corrupção com Ana Fernandes, com mais uma convidada ou um convidado, com um tema para transformar e mudar a nossa vida e o nosso cotidiano. Nós queremos agradecer, é lógico, a Chombela Psique, que é a empresa que faz então a produção desse programa, a Kimonas Construções, que faz o patrocínio e cuida também da nossa imagem, e aos Calimas Estúdios, que são a empresa então que faz a captação e a edição de tudo isso que acontece aqui durante o programa. Bem, voltamos à próxima quinta-feira e não vamos deixar aquela que é a frase do dia. Na verdade, é uma pergunta hoje para os papás e para as mamães. Infância não tem replay, não tem como voltar atrás. Se nós adultos não protegemos a infância das nossas crianças, quem o fará? Lembrem-se do nosso combinado. Sejam felizes.